Estamos de volta com a cobertura da visita do Papa Francisco ao Egito. Ele e o patriarca da Igreja Copta Ortodoxa deram um exemplo muito bonito de como unir as duas religiões. Este é o abraço entre sucessores de São Marcos e São Pedro. O Papa da Igreja Copta Ortodoxa recebeu assim o Papa da Igreja Católica. Depois de alguns minutos de reunião em particular, ambos fizeram discursos. O Papa Copta Teodoro II ressaltou que a visita de Francisco ao Egito é um passo importante no caminho da fraternidade entre os povos e também entre as duas confissões. O Papa Francisco, que se dirigiu a Teodoro II como irmão, centrou seu discurso no diálogo ecumênico. Como coptas ortodoxos e católicos, podemos sempre nos unir a falar esta linguagem comum da caridade. Antes de realizar um trabalho de caridade, faríamos bem em perguntar se podemos fazê-lo junto com nossos irmãos e irmãs que compartilham nossa fé em Jesus. O Papa Francisco também enfatizou que este diálogo é dirigido pelos santos e mártires de ambas as igrejas e é unido pelo ecumenismo do sangue. Quantos mártires nesta terra, desde os primeiros séculos do cristianismo, viveram sua fé heroicamente até o fim, derramando seu sangue em vez de negar o Senhor e ceder às seduções do mal, ou simplesmente à tentação de retribuir o mal com o mal. Ou anche solo alla tentazione di rispondere con il male al male. Depois, o Papa Francisco, que portava uma cruz copta, e Teodoro II assinaram uma declaração conjunta na qual se comprometeram a fazer avançar ambas as religiões em plena comunhão. Como um sinal exterior, eles declararam que uma pessoa que quer se converter de uma igreja para outra não terá que ser batizada novamente. Após a tradicional troca de presentes, ambos os líderes caminharam juntos em procissão para uma igreja, para participar de uma oração ecumênica. Em sua oração, o Papa Francisco orou por todos os cristãos. Que nos bendigas, que bendigas. Senhor Jesus, peço-te que nos abençoe. Abençoe o meu irmão, Papa Teodoro II, que abençoe todos os meus irmãos bispos que estão aqui, que abençoe todos os meus irmãos cristãos e nos leve no caminho da caridade, e que trabalhemos juntos na direção da mesa da Eucaristia. Amém. E de trabalhar juntos hacia a mesa da Eucaristia. Amém. Quando terminou, o Papa quis prestar homenagem às vítimas do ataque terrorista que ocorreu em 11 de dezembro de 2016, no qual 29 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. Todos juntos oraram diante das fotos das vítimas, e o Papa Francisco colocou um buquê de flores brancas e amarelas no local em sua honra. Depois do jantar, o Papa olhou para fora, na varanda da embaixada, para cumprimentar os visitantes. Haviam 300 jovens egípcios que foram vê-lo no Cairo. Francisco, nós amamos você. Ele ficou com esse grupo por alguns minutos e juntos eles oraram ao Senhor, cada um em sua própria língua. Agora eu gostaria de dar-lhe a bênção, mas primeiro que cada um de vós pense nas pessoas que você mais ama. Agora vamos orar também para aqueles que não há o amor. No silêncio, a cada um de nós, orar por essas pessoas para quem você ama e para aqueles que você não ama. O Papa Francisco despediu-se abençoando-os e também abençoou as pessoas para quem eles têm orado. Viva o Egito! Na manhã seguinte, antes de ir para a missa, o Papa Francisco saiu para outra varanda. Neste tempo, ele pediu para orar para uma das figuras mais simbólicas do Egito, o rio Nilo. E o grande encontro do Papa com os católicos egípcios foi na missa celebrada em um estádio. Foi um momento de muita emoção. O grande encontro do Papa com os católicos do Egito aconteceu aqui, no Estádio de Defesa Aérea, nos arredores de Cairo. Veja como eles receberam o Papa Francisco. O
O Papa visitou o estádio em um carro elétrico aberto para estar perto de tantas pessoas quanto possível. Havia cerca de 15 mil católicos esperando por ele, muitos deles bem jovens. Quando saiu do carro, ele foi recebido com um abraço desses pequenos faraós. O Papa celebrou então uma missa ao lado de uma imagem da Sagrada Família, que viveu no Egito por alguns anos. Foi uma cerimônia muito simbólica, com muitas orações em árabe. Em sua homilia, o Papa deixou esse legado para os católicos do país, embora parecesse uma mensagem para todas as religiões. Deus está satisfeito apenas por uma fé que é proclamada por nossas vidas, pois o único fanatismo que os crentes podem ter é o da caridade. Qualquer outro fanatismo não vem de Deus e não é agradável a Ele. Não tenham medo de amar a todos, amigos e inimigos, porque a força e o tesouro do crente reside numa vida de amor. Porque nell'amore vissuto sta la forza e il tesoro del credente. Durante a cerimônia, eles rezaram pelas vítimas de todos os ataques e também pelos refugiados de todo o mundo. Entre os presentes estavam cristãos coptas e fiéis muçulmanos, como o número 3 da Universidade Al-Azhar, a principal instituição do Islã sunita. Em uma das primeiras filas estava esta mulher muçulmana à espera do Papa Francisco. Ela veio orar pela paz porque ela disse que em outubro mataram seu marido. My husband in my eyes. 22 October last year. In my home. In my home. I want in the world, please. Peace. I want peace. Not kill any people again. Please. My husband, my love. My husband, my love. I love in Baba Francis. I love in Baba Francis. And I want meet you and peace. Estima-se que no Egito há cerca de 272 mil católicos, cerca de 0,3% da população total. No entanto, não importa quão poucos são em número. Este dia, com o Papa Francisco, foi uma razão para se celebrar no Egito. Depois da missa, o Papa se encontrou com o clero do Egito e esse foi o último compromisso dele no país. O Papa entrou no seminário patriarcal de Mahdi neste veículo. Assim, ele pôde cumprimentar e abençoar centenas de pessoas e até tomar um mate. Este foi um encontro especial, dedicado a mais de 1.500 padres, seminaristas, homens e mulheres religiosas. Primeiro, o Papa quis dar uma mensagem de coragem. Desidero anche incoraggiarvi. Eu quero encorajar vocês. Não tenham medo do medo de cada dia e das circunstâncias difíceis que alguns de vocês têm que enfrentar. Nós veneramos a Santa Cruz, o instrumento da nossa salvação. Quando fugimos da cruz, fugimos da ressurreição. Chi scappa dalla croce, scappa dalla resurrezione. O Papa Francisco depois nomeou alguns perigos que pessoas consagradas enfrentam diariamente. Ele falou sobre 7 tentações em particular. Pessoas consagradas, apesar da unção do Espírito, são aquelas que transformam todo obstáculo em oportunidade e não cada dificuldade em uma desculpa. Aquela pessoa que está sempre reclamando é realmente alguém que não quer trabalhar. Se lamenta sempre é, em realidade, uno que não vuole lavorare. Junto com esta tentação de sempre reclamar, o Papa Francisco falou também de outras pessoas que são arrastadas pelo pessimismo, pela inveja, pela comparação com os outros, pelo individualismo e pela caminhada sem rumo ou sem identidade. Ele também mencionou uma tentação que tem um nome egípcio. Tentação do faraonismo. A tentação de nos tornarmos um faraó. Nós estamos no Egito, certo? Isso é, endurecer nossos corações,
e fechá-los ao Senhor e aos nossos irmãos e irmãs. Aqui a tentação é pensar que somos melhores que outros e nos vangloriarmos e presumir que temos que ser servidos ao invés de servir. O Papa lembrou de sempre ter em mente o primeiro encontro com Cristo e pediu para não se esquecerem de rezar por ele. Depois de orar o Pai Nosso, o encontro terminou com o Papa Francisco abençoando todos os peregrinos. Assim, a viagem ao Egito terminou. O presidente Al-Sisi o acompanhou até a pista. Com bom humor e um forte aperto de mão, disseram adeus. Um simples adeus às autoridades do país e às diferentes denominações cristãs. O avião do Papa Francisco saiu do Cairo às 5 da tarde no horário local e chegou a Roma quase 3 horas e meia depois. Daqui a pouco, a história de um treinador de futebol que levou o time inteiro para conhecer o Papa Francisco.